Agradecendo então a todos que nos prestigiam através das redes sociais, em nome da Casa Espírita Fraternidade, quero agradecer a atenção de todos e hoje temos um trabalho muito especial, como todos que são desenvolvidos, mas numa data especial. A nossa irmã Elmira vai abordar a respeito do novo ano, das novas possibilidades e já para entrarmos no clima dessas reflexões, já justamente começando a pensar esse novo período, esse novo ciclo que se inicia, gostaria de convidar a todos para, numa união de pensamentos, darmos início ao nosso trabalho através dessa oração inicial. Nos agradecendo, Pai, pela oportunidade que hoje temos de aqui estar, pela oportunidade de receber ou de relembrar essas preciosas informações que a nossa irmã irá trazer. Pai, que ela possa estar receptiva às boas impressões, aos bons ensinamentos, nos trazendo com clareza e com alegria tantas informações que podem fazer a diferença na nossa caminhada. Obrigado, Pai, pela oportunidade que se apresenta da nossa encarnação, da oportunidade de aqui nos encontrarmos neste ambiente físico, o nosso espírito animando o corpo físico e dessa forma nos encontrarmos nessa experiência. Pai, em primeiro lugar, perdão por muitas vezes não termos tido a gratidão oportuna perante o nosso santuário, que é o nosso corpo físico. As dores, as enfermidades, o envelhecimento, muitas vezes nos causam sofrimento, muitas vezes nos causam desconforto. E de forma inadvertida esquecemos de agradecer. Agradecer pela dor, pela limitação, porque, sabedores que somos, tudo tem a sua razão de ser. E nisso, muitas vezes, a consequência dessa existência ou de existências anteriores. Obrigado, Pai, pelas limitações, obrigado muitas vezes pelas dificuldades no nosso corpo físico, porque elas também são lembranças e muitas vezes nos proporcionam o despertar para as realidades espirituais. Obrigado, Pai, por essa doença que muitas vezes nos chega e nos traz a capacidade de buscar a Ti, meu Deus, de relembrarmos de Ti. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de sermos recebidos a toda vez que procuramos a vós, meu Deus, a toda vez que no pensamento, através da oração ou de uma rogativa nos direcionamos até nós, até vós, meu Deus. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por estar sempre de braços abertos a nos receber, para nos auxiliar, para nos oportunizar novos momentos, para nos fortalecer. Pai, um novo período se expressa daqui a alguns dias, daqui a alguns instantes. Um novo ciclo, um novo ano. E que este novo ano não seja apenas a sucessão de dias, que possamos contar esse ano não apenas utilizando o calendário terreno, mas sobretudo que esse ano possa ser contado através de realizações, através da prática do bem, através das mudanças, através do perdão, através do estudo, através das buscas para nós nos entendermos conosco mesmo, através do processo do autoconhecimento, que esse ano possa ser contado através das dores que nós procuramos minorar, através das lágrimas que nós tentamos enxugar, através dos amigos que nós tentamos fazer. Pai, que este ano possa ser contado através dos momentos de recolhimento, de conexão convosco, que possamos, Pai, estar mais sintonizados com as questões celestes, que possamos buscar o equilíbrio em tudo aquilo que nos diz respeito no nosso dia a dia, que possamos estar receptivos às boas impressões, às boas vibrações, que possamos deixar lá atrás tudo aquilo que não está voltado ao amor, tudo aquilo que não está voltado ao bem, tudo aquilo que traz sofrimento, que traz desequilíbrio, que traz desarmonia, que traz muitas vezes
a possibilidade de aflorar sentimentos não tão nobres dentro de nós. Que isso, Pai, possa ficar no passado. Que esse novo ano que se inicia possa ser um ano de novas proposições, buscando nós a cada dia, a cada momento, o equilíbrio, a harmonia, buscarmos as coisas de caráter elevado. Pai, nos possibilita que neste ano possamos contar o nosso tempo também através da conexão com a natureza, através da conexão com as obras da sua criação, as plantas, os animais, tudo aquilo que permeia o nosso ambiente físico, que possamos ver em cada aspecto da vossa criação, meu Deus, uma expressão do amor, uma expressão da perfeição, da bondade. Quando estivermos entristecidos, quando estivermos fatigados da luta, que também o carinho de um animal, uma paisagem, uma planta, que tudo isso possa ser para nós motivos de renovarmos as nossas esperanças. Pai, que esse novo ciclo que se inicia possa ser também um ciclo de esperança. Um ciclo onde nós vamos trabalhar também para que a nossa esperança seja realizada no futuro muitas vezes breve. Que possamos trabalhar para o nosso progresso, trabalharmos para novos dias. Pai, em especial perante esse novo ciclo que se inicia, queremos rogar o fortalecimento. O fortalecimento para nós vencermos sobretudo a nós mesmos, vencermos as nossas imperfeições, vencermos as nossas limitações morais, vencermos tudo aquilo que de alguma forma atrapalha a nossa evolução. Que tantos desvios construídos ao longo de encarnações que possam ser nessa encarnação trabalhado, que possa haver a superação de nós mesmos, e que tenhamos a cada passo a certeza de que estamos nos direcionando para o caminho do bem. Nos fortalece, Pai, como humanidade sofredora, para que possamos entender o processo da dor, que neste ano as dificuldades que surgirem em nosso planeta, de todas as ordens, possa ser para nós também convites à reflexão. Que possamos, Pai, nos oportunizar, refletir a respeito do que os acontecimentos desagradáveis significam na nossa vida. Que possamos, Pai, entender o que precisa ser modificado, o que precisa ser transformado. Permita, Pai, que a dor seja para nós também motivo de crescimento, conseguindo nós enfrentá-la com resignação, com sabedoria, mas, sobretudo, procurando mudar o que tem que ser mudado para transformar esse quadro. Obrigado, Pai. Obrigado por esta preciosa oportunidade que se apresenta de mais um ano em nossa caminhada evolutiva. Sejamos nós crianças, jovens, pessoas de meia idade ou até mesmo aqueles irmãos já numa idade avançada. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede e obrigado pela lembrança de entendermos que se aqui estamos, ainda temos algo a fazer e que possamos, neste ano, a cada dia, utilizarmos o nosso bom senso, o nosso livre-arbítrio de forma apropriada e, sobretudo, que o ensinamento do Mestre voltado ao amor possa se fazer presente na nossa caminhada, amando a vós, meu Deus, amando a nós mesmos, nos respeitando e, sobretudo, também amando o nosso próximo, fazendo todo o bem que nos seja possível e todo o bem que nós gostaríamos de receber. Obrigado, Pai, muito obrigado por essa oportunidade. E que agora possamos aproveitar de todo esse banquete espiritual que será propiciado na próxima etapa do trabalho. Que assim seja. Queridos irmãos, o nosso trabalho, a proposição deste seminário é sobre o capítulo 18 do livro A Gênese, Os Tempos São Chegados. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a geração nova. Como todos nós somos sabedores e somos informados neste capítulo que os tempos são chegados, marcados por Deus, para que haja grandes eventos e serão eles realizados para que haja a regeneração da humanidade.
O ser humano tem noção que a cada dia que passa, nós vamos nos tornando um pouco melhores. Estamos fazendo tudo que a gente pode, muitas vezes, para nos melhorarmos. Como nós estamos tendo exemplos de pessoas que já têm essa índole voltada ao bem, nós sabemos que tudo tem uma razão de ser. E na criação divina, tudo é harmonia. E aí se revela a previdência de Deus em todas as coisas. Se há de acontecer alguma coisa, esses tempos que estão chegando para cada um de nós, em cada momento, uns mais rápido, outros mais demorados, mas o que a gente sabe é que essa criação divina, ela é tão harmônica que nós podemos chegar à seguinte conclusão: se nós estamos aqui encarnados agora, neste período, é porque há uma razão muito forte para tal. E cada um de nós, componentes desse globo, estamos ajudando nessa transição. E como tudo na natureza está sujeito à lei do progresso, que é uma das leis divinas, o nosso planeta também precisa progredir. E é bem interessante quando nos é colocado na Gênese ali, que para que o planeta possa progredir fisicamente, só pode ser de uma maneira, pela transformação de seus componentes. Esta é uma das situações. A outra: como é que ele pode evoluir moralmente, se não através da depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam o nosso planeta? Pois bem, estes dois progressos seguem e caminham paralelamente, como nos diz na Gênese, pois a perfeição da habitação está em relação com o seu habitante. Aí eu passo a crer, queridos irmãos, que nós tenhamos assim um material muito rico para nós analisarmos. Pois bem, então, quando ele faz esse paralelo à perfeição da habitação, e a gente sabe que no início os homens não habitavam casas como nós temos hoje, apartamentos, edifícios enormes, imensos, tudo era o mais simples possível. E hoje a gente está vivendo essa maravilha. Nós estamos transformando neste momento a habitação humana. Pois bem, mas nós temos uma habitação muito maior para cuidarmos. É a habitação deste corpo que o Espírito se utiliza para que ele possa fazer a sua transformação aqui na Terra. Pois bem, como nós sabemos que na natureza nada dá saltos, tudo tem uma ordem, e essa ordem é muito bem mantida e estipulada e coordenada por este ser superior, que é Deus, nosso Pai Criador, nós sabemos que é um encadeamento. Se nós reencarnamos agora neste período no planeta, há de ter uma grande razão. E essa razão, meus irmãos, nós sabemos o quanto ela é importante para nós aqui estarmos encarnados aqui nessa terra. É bem lindo quando se fala que moralmente a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Vejam só. O que significa? Antes, quais eram os nossos costumes? Provavelmente nós que hoje estamos aqui encarnados, já iniciando esse processo de transição, nós podemos perceber o quanto nós somos diferentes dos nossos irmãos da época das cavernas.
Então nós estamos dando um passo muito grande, em todos os sentidos, podemos dizer. A tecnologia avançada como está. Então, o que nós podemos dizer, meus irmãos, é que nós, homens, que aqui estamos sim contribuindo para isso pelos esforços através da nossa inteligência. O homem está indo para o espaço fazer passeios no espaço. Imaginemos nós, se há uns tempos atrás não era permitido sequer nem se imaginar, porque isso seria um contrassenso total, o homem fazer visita ao espaço. E hoje já se concretiza. Então, o que nós estamos esperando para evoluirmos paralelamente o nosso lado moral? É uma grande transformação. Isso não resta menor dúvida, não tenhamos dúvida nenhuma que nós precisamos trabalhar para tal. Mas, na Gênesis continua nos dizendo, esse duplo progresso acontece de duas maneiras. Uma lenta, gradual e imperceptível. A outra por bruscas mudanças, cada uma das quais corresponde um movimento ascensional, mais rápido que marca, por características bem definidas, períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, diz na Gênese, subordinados em detalhes ao livre arbítrio dos homens, são de alguma forma fatais em seu conjunto. Então, meus irmãos, nós usamos o nosso livre arbítrio ao nosso bel prazer. Muitas vezes a gente até pensa que está acertando, mas há um grito silencioso e que nós não podemos negar. A nossa consciência, ela nos acusa, ela nos mostra que algo não está certo, quando nós não estamos agindo corretamente. Pois bem, o progresso da humanidade, em virtude de uma lei, como todas as leis da natureza, são a obra da eterna sabedoria da presciência divina. Então tudo se encadeia com essa presciência, com essa ordem divina. E nós muitas vezes nos distanciamos dessa ordem divina. Então por isso que muitas e muitas vezes nós nos sentimos queixosos, nós não sabemos o porquê estamos passando por determinadas situações e acreditamos: será que Deus esqueceu de mim? O que será que está acontecendo comigo? Então, meus irmãos, nessa caminhada nós vamos ver que até agora o homem vem realizando coisas incríveis dentro do seu intelecto, dentro do progresso. O homem tem caminhado nessa direção. Ele está sim se moldando para tal. Por isso que nós acreditamos, a cada dia que passa, que nós precisamos uns dos outros, para que com essa vivência, com essa coletividade, nós possamos perceber o quanto uns são modelo para os outros. Que bom seria se nós pudéssemos sempre ter bons modelos à nossa volta. Porque nós esquecemos que o Mestre esteve aqui há 2000 anos, porém Jesus ainda não foi compreendido. Nem por quem às vezes a gente pensa que ele já tenha sido. Nem a gente, talvez, possamos dizer, não o compreendemos na sua total bondade, perfeição e modelo para todos nós. Então, queridos, nós possamos fazer a cada dia que passa esse exame para ver como eu estou me comportando diante das leis divinas, da lei de progresso que nos rege, da lei de liberdade que às vezes nós confundimos e que nós precisamos trazer. E a lei de igualdade.
Se eu tenho direito, meu irmão também tem esse direito. Como nós estamos usando nesse tempo em que estamos sujeitos todos nós à mudança, nós vamos perceber que esta renovação, meus irmãos, é uma renovação, esse momento de regeneração, este momento dessa geração nova que nós estamos falando, mas nova, ela está se renovando conforme o exemplo que Kardec deu. Kardec nos deu um exemplo nesse capítulo muito lindo, quando ele diz assim, que nós somos igual um exército, coberto, cheio de homens, todos truculentos, bravos. Como que vai se dar esta modificação? Não pode ser brutal, porque eles têm a experiência. Então tem que ser gradativa. Então vai saindo um. Por isso que há os desencarnes, né, meus irmãos? Existem momentos que há desencarnes coletivos. Quantas criaturas estão saindo? Porém, quantos estão chegando? Porque já sabem de que o planeta necessita. E uma das coisas básicas que a gente diz assim, os espíritos estão se renovando. Não há necessidade de renovação de espírito. Há necessidade de renovação do espírito. De cada um de nós, do espírito. No mundo espiritual, nós temos muito mais clareza do que nós somos, do que nós fizemos, do que nós já podíamos ter feito, e nós reencarnamos novamente com essa consciência. E o que acontece quando a gente reencarna com essa consciência? Nós sabemos que nós não viemos aqui para brincadeira, nós viemos aqui para tratar de assunto muito sério, porque a única coisa que nós vamos levar é o quê? Os ensinamentos, ou o bem que nós praticamos, a solidariedade, a fraternidade, nos tornando a cada dia que passa melhores. E é exatamente onde nós precisamos trabalhar o nosso eu interior. Eu não preciso ver como age o meu irmão. Eu preciso ver e analisar como eu estou agindo diante da situação atual. Então, como diz ali, nós vamos percebendo o quanto nós estamos nos encaminhando para que haja a troca desse exército, ou seja, desta população terráquea. Então, assim, chegamos no mundo espiritual, olhamos como o que eu fiz tão pouco, poderia ter feito tanto, tive as oportunidades, mas agora, quando eu voltar, não é assim que nós nos propusemos, quando eu voltar, farei diferente. Então, aí nós começamos a dar um outro passo, aí nós chegamos aqui, devido a determinadas circunstâncias, e uma das coisas que nós achamos muito interessante é que nós vamos ter um lar quando que nós chegarmos. E este lar, como esse lar vai nos receber? Quem serão nossos pais? Que atribuições terão nossos pais para conosco? Muitas. E como eles vão nos ver? Como eles vão nos receber? Como será meu pai? Como será minha mãe? Será que eu terei irmãos ou não? Isso tudo tem um planejamento. Nem sempre a gente está ao par de todo o planejamento, mas de uma parte a gente tem certeza. Então, o que é importante nestes momentos é nós guardarmos estes momentos, chegarmos aqui já com o nosso livre-arbítrio, porém sabendo, agora eu tenho mais consciência do que eu tinha antes. Por isso que é tão importante o ser humano ter o seu lado religioso, seja ele qual for, mas como é importante ele ter uma noção de religiosidade, ele ter uma noção que ele não é só um corpo, que a hora que acabar esse corpo, que ali no momento do desencarne, da morte,
que é mais conhecido, tudo se acaba. Não, muito pelo contrário, o que se acaba é o físico. Mas nós vamos continuar a nossa jornada, o nosso trabalho, e é muito interessante quando a gente passa a perceber que nós não vamos aprender essas coisas só depois de grande, não. Nós precisamos aprender, e o Evangelho nos dá essas coordenadas, o Livro dos Espíritos também nos dá essas coordenadas, e o Evangelho nos diz assim, no capítulo 14, item 9, o Evangelho nos diz: desde pequena a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. A estudá-los devemos nós, pais, aplicarmos-nos. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Então, irmãos, vejam que a tarefa de pais é uma tarefa lindíssima quando eles sabem como direcionar este ser. Porque quem estuda a doutrina espírita sabe que nós não recebemos esse modelo de ser humano de quando criança, pronto. Nós vamos trabalhar essa argila e modelá-la da melhor forma possível, porque ela vai retornar para Deus. O filho não é nosso. Esta alma que vem habitar este corpo é de Deus. Então nós precisamos transformá-la da melhor maneira possível. E é muito bonito quando o nosso irmão coloca de uma forma que eu acho maravilhosa, quando ele diz assim, que nós pais vamos receber, no caso, estes espíritos, e eles são a matéria-prima. Olha só, a matéria-prima para nós trabalharmos. De que forma nós vamos trabalhar essa matéria-prima? Né? Com bons exemplos. Primeira coisa, bons exemplos. Meu pai, minha mãe, meus filhos, todos nós tendo uma união, procurando amainar qualquer indício que venha a apresentar estes espíritos. Provavelmente muitos dos senhores que estão nos ouvindo vão dizer: é mesmo, meu pai agia dessa forma, minha mãe agia daquela outra forma. E de fato, porque os pais querem ver nós crescermos não só em genialidade, não é? Meu filho tem que ser um gênio. Não, a maioria dos pais querem que a gente cresça. Para quê? Para enfeitar o mundo? Não, nem todos nós somos beldades, não é? Mas às vezes não está na beldade o verdadeiro saber. E como o saber de alguém influencia? Espíritos que aqui estiveram na Terra, que nos deixaram tremendos exemplos, já reencarnado agora, neste século que se passou, e alguns que já estão chegando agora, que estão nos deixando exemplos maravilhosos. Tem crianças bem pequenas, em tenra idade, já mostrando para que vieram e nos dizendo, queridos irmãos. Então, essa nova geração, que eu sempre digo, parece que a gente está um pouquinho incluído, né, nessa nova geração, mesmo não fazendo ainda as coisas como deveriam ser feitas, mas nós sabemos que estamos procurando devagar aprendermos e fazermos alguma coisa. No item 28, né, diz assim: cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue pela inteligência, a razão e razão, geralmente precoces, junta ao sentimento
inato do bem e as crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, irmãos, nós já podemos perceber aqui, este progresso está acontecendo. E quantas vezes que a gente fica sabendo assim, através dos pais, é claro, que criaturas que desde pequeno já tinham aquela índole boa, já tinham realmente sentimento inatos do bem, já praticavam o bem, já faziam o bem, já amavam os animais, já tinham sentimento para com o animal. A gente tem visto exemplos agora, neste momento de pandemia, pessoas voltadas para ajudar o seu semelhante, porque muito desemprego e tudo mais. Então, pessoas que estão assim, com o seu coração tocado neste momento. Isto significa que é um certo grau de adiantamento nestes seres. Principalmente quando não é para mostrar a mão direita ou que estendeu a mão esquerda. Que a gente saiba, tenha esse cuidado também. Porque se a gente mostra e grita e vai para jornal e coisa parecida, não deixa de estar fazendo bem. Já está começando, não é? Alguma coisa. Porém, o ideal seria que nós aprendêssemos a dar com a mão, que a outra não veja, como nos diz o Evangelho. E aqui continua dizendo na Gênese, não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Não, essa nova geração não são espíritos superiores, porque na Terra é um planeta de regeneração que vai se tornar, mas não um planeta evoluidíssimo. É isso que nós não podemos esquecer. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas os que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, este movimento de regeneração que nós estamos falando, que muitas igrejas estão falando, isto é o adiantamento do ser em cada momento de sua existência. Dentro dessa nossa proposta, meus irmãos, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados que só queiram o bem? Este seria o ideal, essa é a receita perfeita. Mas, como nós sabemos que o mais adiantado tem que segurar a mão do mais atrasado. Então, o que vai acontecendo? Gradativamente vai havendo essa melhora. E nós vamos sendo mais felizes quanto mais praticarmos o bem. Aí é que está. Nós achamos que a gente é feliz, muitas vezes, quando tem dinheiro. Nem sempre o dinheiro traz felicidade. Claro que ajuda, não é? Claro que ajuda. Quem não luta para ter o seu dinheiro, para ter um alimento na sua mesa, um conforto dentro de casa, até mesmo aqui no nosso sul, esse inverno foi bem rigoroso, nós precisamos de agasalho e tudo mais. Então nós precisamos do dinheiro, mas ele não é tudo. Então nós podemos e precisamos estarmos bem atentos para esta chamada. E essa chamada vai fazer com que nós possamos ter este cuidado com o nosso semelhante. Continuando na Gênese, ela nos diz o seguinte: a maneira pela qual se opera a transformação é muito simples. E como se vê, ela é toda moral e se mantém entre as leis da natureza, irmãos. Então, como a natureza não dá salto, a nossa evolução também não vai dar salto. Então, é tudo como disse o nosso querido Raul Teixeira. O Raul Teixeira diz-nos, e é muito interessante que a gente pare para ver: a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, nós estamos nos educando
para adquirirmos esses hábitos que nunca mais nós vamos perder. Por isso que a nossa criança, ela vê os exemplos do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, e ela segue. Se ela tem aquele hábito contínuo, ela também vai aprender, às vezes até revoltando-se por ser assim, que ela gostaria que fosse diferente. Mas depois, quando ela compreende que aquilo era o melhor, ela vai fazer aquilo igual. Talvez nós estejamos neste momento nos vendo aquilo que nós achávamos no nosso pai, na nossa mãe, que não era o ideal, hoje a gente faz igualzinho. Paramos para pensar? E é interessante, porque se aquilo foi bom para eles, é bom para nós. Certos hábitos, principalmente hábitos de higiene com o nosso corpo, com o nosso alimento, como isso é importante. Mas como é importante o hábito de higiene mental. Não guardarmos lixo mental, que a gente tem uma certa tendência. E aí que está que nós precisamos trabalhar isso aí. E no Reformador de setembro de 2006, diz para nós o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina de educação, irmãos. O Espiritismo é uma doutrina de educação. E nós precisamos realmente trabalhar dentro da doutrina dos Espíritos este nosso lado, nos educarmos para bem convivermos. Vejam só. E essa nova geração vai ter isso. Por isso, educa os teus sentimentos agora, quando te achas a caminho do próprio enobrecimento espiritual, nos diz Raul Teixeira. Vejam só, educa os teus sentimentos agora, quando te achas a caminho do próprio enobrecimento espiritual. Eis o objetivo da educação em seu verdadeiro sentido: auxiliar o espírito a desenvolver o germe da perfeição que traz em si mesmo o potencial interior, as faculdades latentes do espírito. Então, meus irmãos, qual é? Isto é do Consolador, livro que o Emmanuel nos coloca. Pergunta 110. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E a resposta: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É ali, e é no lar. Que bom seria que a gente não tivesse no noticiário tantas notícias tristes, notícias que mostram ainda alguns irmãos praticando atos, que Deus sabe as razões e os porquês, mas a gente se entristece. Então vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos a essas criaturas, porque são dignas de pena, muitas vezes, porque ainda não sabem trabalhar o seu interior e fazer desabrochar uma criatura diferente, que nós temos condições. Raul Teixeira continua falando, Emmanuel continua falando e diz assim: os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o instituto da família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, por que temermos largarmos o nosso filho lá fora? Não. Quando se deu bem a base, se trabalhou essa base, trabalhamos este ser, nós podemos largá-lo. E esta geração que nós estamos compondo, essa geração que está chegando, nós precisamos alimentá-la com bons propósitos, com bons pensamentos.
Não vamos ter medo de errar quando estamos fazendo todo o bem que a gente podia. Medo também não devemos ter de não processarmos bem a educação daqueles que Deus colocou sobre a nossa tutela. Não vamos ter medo de nos responsabilizarmos por qualquer erro que cometermos. Por quê? Porque nós estamos aqui para vermos os nossos erros e corrigirmos os nossos erros. É agora. Não é depois, é agora. Então, por que não fazer? Não, o bom é fazermos. E achamos muito lindo no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury, ele diz-nos exatamente assim: leve seus filhos a encontrar motivos para serem felizes nas pequenas coisas. Vejam só. Porque quantas e quantas vezes que a gente acha só que as grandes coisas é que vão fazer os nossos filhos felizes. Sendo que nem sempre é isso que eles querem. Ele continua dizendo: estimule os seus filhos a ter metas na vida. Vejam só, como é importante a ter metas. E não é eu que vou fazer a meta para o meu filho. Eu levo ele a pensar o que é bom para ele, para que ele faça a sua meta. Eu não devo dizer o que ele deve. Como nós não gostamos também que alguém nos diga como nós devemos agir aqui, ali ou acolá. Leve-os a não ter medo dos seus insucessos. Por quê? Se a nossa vida fosse só sucesso, imagina, mas quantos insucessos? Mas é do tombo que nós levantamos, é da ferida no joelho que vai cicatrizar e nós vamos cuidar para não cair outra vez. Doe seu ser a seus filhos. Vamos fazer essa doação de amor, de carinho, de atenção, de educá-los. É uma doação que nós estamos fazendo. É a doação de quê? De amor. Toda vez que nós queremos bem. Construa uma excelente imagem de você. Não se deprecie diante do seu filho. Isso é muito importante. Mesmo que tu não tenha alcançado os objetivos a que tu te propões, não destrua a tua imagem. Sempre pense que amanhã pode ser melhor. Perdoe-se e ensine a perdoar, porque o homem tem que aprender a perdoar. O homem que não perdoa, como é que quer ser perdoado pelos seus erros? Aquele que não aprendeu a perdoar, vai exigir que alguém lhe perdoe? Não. Então, nós temos que aprender a perdoar, porque o outro é tão sábio quanto nós somos. O outro não tem tanta inteligência tanto quanto nós, porque às vezes a gente tem uma inteligência abrangente para determinadas coisas e outras nem tanto. Seja humano para seu filho, não gigante. Quantos pais que querem ser gigante e querem saber tudo? Não. Se nós somos humanos, a primeira coisa, a gente não sabe tudo. Então a gente tem que dizer, não sei, mas eu vou ver, vou pesquisar, vou procurar me informar e depois te dou a resposta. Não queira ser um gigante, um sabe-tudo, porque de vez em quando eles vão perceber que a gente não é tudo isso, não. Deixe seus filhos participar de sua vida. Como é importante os nossos filhos participarem de nossas vidas. E aqui a gente sempre cita um exemplo, assim, meus irmãos, que é muito interessante quando a gente fala isso. Quantas vezes que a gente não está em condições financeiras, mas se o filho pede, a gente se arrebenta, vai lá e depois não sabe nem como é que vai quitar aquele débito. Não, nós não precisamos. Então nós precisamos é que o nosso filho participe e saiba que nem tudo está tão bom assim.
Mas se nós amarmos, nós vamos mostrar para eles a nossa realidade, nós não vamos esconder a realidade. Mostrar o que não somos, nós estamos sendo omissos. Não devemos omitir para os nossos filhos, não precisamos às vezes declarar toda a situação, mas também não dizermos coisas que não sejam a verdade, porque mais cedo ou mais tarde eles vão descobrir. Então eu sempre brinco, nós podemos omitir algumas coisas, mas jamais mentir. Prepare seu filho para ser um homem de bem. Esta nova geração, ela já sabe o que é. Ela só precisa do incentivo para tocar em frente. Porque ter é muito mais fácil do que ser. Ser um homem bom, um homem de bem, ser uma pessoa digna, ser uma pessoa amiga, honesta. Alimente seus filhos de inteligência. Faça-o pensar, dê-lhe a oportunidade para estudar. Mesmo que não tenha as condições para uma boa escola, mas nunca deixe que ele faça parte de uma escola pública, que ele pode se adiantar. Deixa ele trabalhar a sua inteligência. Como isso é importante. Um livro para ler. Incentive o seu filho a ler. Incentive ele em busca disso. Seja otimista. Como é bom quando a criatura é otimista. Mesmo embaixo do mau tempo, amanhã vai ser outro dia. De fato, vai ser. Ensine-os a pensar. Vejam como é importante nós ensinarmos os nossos filhos a pensar. Encante-os. E com todas essas aqui, meus irmãos, nós podemos ter absoluta certeza que a gente tem um certo material, e este material, ele é muito importante para a nossa vida. Quando na Gênese é proposto este tema para nós só temos que dizer o seguinte: bendito seja, sabe, neste momento tão lindo que Kardec nos trouxe esses ensinamentos. E nós precisamos com urgência, nós que sabemos que a doutrina dos Espíritos ela veio para nos ajudar a conhecer a nós mesmos, nós fazermos com que aqueles que estão junto a nós possam também aprender a conhecerem-se. E o papel do Espiritismo, ele é muito importante para o progresso da humanidade, porque o Espiritismo não veio para os espíritas, o Espiritismo veio para o homem. Veio nos trazer, nos clarear a nossa caminhada. Nós somos seres que estamos em evolução, nós somos seres que precisamos nos educar para as mudanças, nós precisamos transformar com urgência nossos hábitos atuais para hábitos moralmente mais evoluídos. Nós precisamos que esse educador, que foi o nosso Mestre Jesus, através da bondade de Deus, ele esteve na terra conosco, que ele nos traga sentimentos renovados e uma boa vontade para discernirmos. E principalmente, meus irmãos, diante desse quadro atual da humanidade, que possamos nossos corações serem tocados e que aprendamos que a regeneração do nosso planeta se fará através de seus habitantes, que nós, regenerados, transformaremos essa terra, esse planeta lindo que Deus nos deu como habitação, que possamos honrar essa bondade divina que nos deu essa oportunidade. E assim sendo, meus irmãos, nós queremos dizer que a melhor coisa que nós podemos ter e que nós podemos dar é nos tornarmos mais solidários, mais fraternos, mais gentil uns com os outros. Isso vai nos mostrar que nós estamos fazendo a verdadeira transformação da humanidade e que ela comece por cada um de nós, com boa vontade, com discernimento,
com muito amor em nossos corações. Por isso, a verdadeira frase que nos marca é quando Jesus nos diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Que possamos aprender a nos amar. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Muito obrigada, que a luz divina esteja com todos nós.